bem-vindos à casa de nosso Deus. Amém. Hoje vamos aprender sobre um tema muito especial, Jesus e o Santuário. Amém. Antes, vamos fechar nossos olhos e falar com o Papai do Céu através da oração. Pai querido, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por tudo. Me usa como teu instrumento, que muitas pessoas consigam aprender com essa palavra que eu vou passar hoje. Abençoa todos que puderam vir, os que também não puderam vir. Só tu sabe o motivo. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso Deus, em seu infinito amor, criou todas as coisas em 6 dias, incluindo Adão e Eva, homem e mulher. A sua semelhança os fez. O Senhor cuidou de tudo e deu um paraíso perfeito para eles. O Senhor os abençoou, os orientou que não comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não morressem. Mas, infelizmente, eles desobedeceram e, por causa disso, precisavam morrer. Só que Jesus, nosso Salvador, deu a si mesmo, assumindo a culpa dele em seu lugar. Passaram-se muitos anos. A humanidade cresceu e, infelizmente, a desobediência se multiplicou. E Deus fez uma aliança com o servo Abraão. Mas, infelizmente, seus descendentes não guardaram os mandamentos do Senhor. Por isso, se tornaram escravos de Faraó. Porém, o Senhor levantou Moisés com a seguinte ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse versículo está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Aqui, vai falar agora sobre o santuário. Aqui nessa parte que eu estou explicando agora, é o pátio do santuário. Que no santuário eram sacrificados os animais diariamente. E os sacrifícios eram às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. No santuário eram sacrificados diariamente animais em expiação dos pecados. Mas Jesus fez o sacrifício perfeito, dando a si mesmo por nossos pecados. Agora eu vou falar outro versículo, e esse está lá em João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, ele fez para os israelitas, quando eles pegavam, eles levaram um animal para o animal sofrer o que o sacrifício, sofrer as consequências dele. Agora eu vou falar da purificação da pia, onde eles lavavam a mão quando sacrificavam o animal. Lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 1 a 35. A água purificava tudo no santuário, mas a verdadeira água da vida é Jesus. Tem um versículo lá em João, capítulo 4, versículo 14, o que eu vou ler agora. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
aqui tem os 12 pães asmos. E a gente saiu agora do pátio e veio para o lugar santo. Aqui a gente tem 12 pães asmos de propiciação. Mas o verdadeiro pão da vida é Jesus. E tem um versículo que é bem parecido com o que eu disse agora, que é lá em João, capítulo 6, versículo 35, que é: Jesus é o pão da vida. Agora eu vou falar do candelabro e as 7 lâmpadas. Para iluminar, né, o lugar santo. Mas a verdadeira luz do mundo é Jesus. Amém. E está aqui no versículo em João, capítulo 8, versículo 12. E está aqui escrito: Jesus é a luz do mundo. Amém. E aqui a gente tem o altar de incenso, que representa as orações dos santos a Deus. Mas o verdadeiro caminho da vida é Jesus. E tem um versículo também que é: Jesus é o caminho, Jesus é o caminho da verdade e da vida. Amém. Agora a gente estava no lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Aqui a gente tem essa imagem que é a Arca da Aliança. Deus não habita em templos, mas em nossos corações. Amém. Agora que vem a pergunta: mas se não existe mais o tabernáculo aqui na terra, onde está Jesus agora e quem é a nossa aliança para falar com Deus? E qual é o nosso papel, amiguinhos adventistas do sétimo dia? No dia 22 de outubro de 1844, cumpriu-se a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Jesus está nesse momento purificando o santuário para voltar e buscar sua igreja. Nós estamos preparados? Nós somos os anjos de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. E precisamos pregar a todos: temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Esse mesmo Jesus prometeu que virá nos buscar. E nós, amiguinhos e a igreja, precisamos levar essa mensagem a todos. E os amiguinhos, a todos os nossos amiguinhos e familiares, para estarmos preparados naquele